Eles eram homens simples, pescadores, cobradores de impostos, revolucionários silenciosos, homens comuns vivendo dias comuns. Até que um chamado ecoou pelas estradas poeirentas da Galileia, um convite que mudaria não apenas suas vidas, mas o destino do mundo. Quem eram esses homens? Por que eles? E o que os levou a abandonar tudo para seguir um carpinteiro de Nazaré? Hoje, vamos mergulhar na incrível jornada dos 12 discípulos de Jesus. Imagine a cena. Às margens do mar da Galileia, o cheiro de peixe no ar, o som das ondas, o trabalho árduo e repetitivo de todos os dias. Pedro e seu irmão André estão lá, lançando as redes, como seu pai e o pai de seu pai fizeram antes deles. Era a vida que conheciam. De repente, um homem se aproxima. Seus olhos parecem ver além da superfície direto na alma. Ele olha para eles e diz simplesmente: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Apenas algumas palavras, mas naquelas palavras havia uma autoridade, uma promessa, um poder que eles nunca tinham sentido. E naquele exato momento, a Bíblia diz que eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Não houve hesitação, não houve deixa eu pensar sobre isso. Eles largaram sua fonte de sustento, sua segurança, tudo o que conheciam por um chamado. Logo adiante, Jesus vê outros 2 irmãos, Tiago e João, no barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Ele os chama da mesma forma. E eles, deixando o barco e seu pai, o seguiram. A voz do mestre era mais forte que os laços de família, mais forte que o barulho das ondas e mais atraente que qualquer pescaria bem-sucedida. Eles não sabiam para onde estavam indo, mas sabiam com quem estavam indo. E isso era o suficiente, mas o grupo não era formado apenas por pescadores. Em Cafarnaum, havia outro homem, um que ninguém gostava de ver. Mateus, ele era um publicano, um cobrador de impostos para o Império Romano, para seus compatriotas judeus. Ele era um traidor, um pecador, alguém que enriquecia às custas do sofrimento do seu próprio povo. Ele estava sentado em sua coletoria, o lugar do seu trabalho, da sua identidade, mas também da sua vergonha. E Jesus passa por ali. Em vez de desprezo, Jesus oferece dignidade. Ele olha para Mateus e diz as mesmas palavras transformadoras: "Segue-me." E Mateus, o homem que contava moedas, encontrou um tesouro de valor incalculável. Ele se levantou, deixou a mesa de dinheiro para trás e seguiu Jesus, dando uma grande festa em sua casa para que seus amigos, outros pecadores e cobradores de impostos, também pudessem conhecer aquele que o havia aceitado. Jesus não chamou os qualificados. Ele qualificou os chamados, ele via o potencial onde outros só viam problemas. Ele via um futuro de graça onde o mundo só via um passado de erros. O grupo de discípulos era incrivelmente diverso, quase improvável. Havia Simão, o Zelote. Os Zelotes eram um grupo nacionalista radical que se opunha ferozmente ao domínio romano, dispostos a usar a violência pela liberdade de Israel. E no mesmo grupo estava Matias, o cobrador de impostos, que trabalhava para Roma. Em qualquer outra circunstância, eles seriam inimigos mortais. Mas sob o senhorio de Jesus, eles se tornaram irmãos, unidos por um propósito maior. Havia Filipe, que tinha um coração prático e imediatamente foi contar a seu amigo Natanael sobre o Messias. Natanael, um homem cético e sincero. Inicialmente duvidou,
Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas quando Jesus o viu e disse: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, e revelou que o tinha visto debaixo da figueira antes mesmo de Filipe o chamar. O ceticismo de Natanael se desfez. Ele declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Havia Tomé, frequentemente lembrado como o incrédulo, mas talvez seja mais justo chamá-lo de o honesto. Ele não fingia ter uma fé que não sentia, ele precisava ver para crer. Uma mente investigativa que queria ter certeza. E foi essa honestidade que o levou a uma das mais profundas declarações de fé de toda a Bíblia. Quando, ao tocar as feridas de Cristo ressuscitado, ele exclamou: Senhor meu e Deus meu. Havia também Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu e, claro, Judas Iscariotes, o tesoureiro do grupo. Aquele que caminhou ao lado da luz, mas cujo coração se inclinou para as trevas da traição. Com diferentes personalidades, passados e temperamentos. O que eles tinham em comum? Eles eram aprendizes. A palavra discípulo significa literalmente isso, um aluno. Por 3 anos, eles tiveram a maior escola que já existiu. Seu professor era o próprio Deus encarnado. Sua sala de aula eram as estradas da Judéia, as colinas da Galileia, os barcos no meio do mar. Eles aprenderam lições que nenhuma academia poderia ensinar. Aprenderam sobre fé quando viram Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Aprenderam sobre poder quando viram demônios serem expulsos com uma única palavra. Aprenderam sobre compaixão quando viram Jesus tocar os leprosos, curar os cegos e acolher as crianças. Aprenderam sobre humildade quando viram o Mestre do Universo se ajoelhar para lavar seus pés sujos. Uma tarefa reservada ao mais baixo dos servos. Eles ouviram parábolas que decodificavam os mistérios do reino de Deus. O filho pródigo, o bom samaritano, o semeador. Histórias simples, com verdades eternas que ecoam até hoje em nossos corações. Eles testemunharam milagres que desafiavam as leis da natureza. Viram Jesus andar sobre as águas e acalmar uma tempestade furiosa com uma ordem: Acalma-te, emudece. Viram a morte recuar quando Jesus chamou Lázaro para fora do túmulo depois de 4 dias. Mas a lição mais difícil ainda estava por vir. Eles o ouviram falar sobre sua morte, mas não conseguiam entender como o Messias, o Rei, poderia sofrer e morrer. A jornada, que começou com um chamado esperançoso, tomou um rumo sombrio. Eles viram seu mestre ser traído com um beijo, preso no Getsêmani, julgado injustamente. Viram aquele que só fez o bem ser açoitado, humilhado, coroado com espinhos e pregado numa cruz entre 2 ladrões. O medo tomou conta. Pedro, o líder impetuoso que prometeu morrer por Jesus, o negou 3 vezes. Os outros fugiram e se esconderam. O pastor foi ferido e as ovelhas se dispersaram. Eles sentiram o peso esmagador da perda, a dor da despedida, o silêncio aterrorizante do sábado, enquanto o corpo de seu Senhor jazia em um túmulo selado. A esperança parecia ter morrido naquela cruz. Tudo o que eles tinham vivido nos últimos 3 anos parecia um sonho que havia terminado em pesadelo. Mas a história não termina na sexta-feira da crucificação, nem no silêncio do sábado. Porque no amanhecer do 3º dia, o domingo, o impossível se tornou real. A pedra foi removida. O túmulo
estava vazio. E quando o Cristo ressuscitado apareceu a eles, primeiro às mulheres, depois aos discípulos trancados em uma sala, a história da humanidade mudou para sempre. Naquele momento, as dúvidas se tornaram convicção. O medo se transformou em coragem indomável. A tristeza deu lugar a uma alegria que ninguém poderia tirar. Aqueles homens simples, pescadores, cobradores de impostos, foram transformados em apóstolos, em enviados, nas testemunhas oculares da ressurreição. O chamado Segue-me evoluiu para uma nova comissão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eles foram. O Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecostes, e eles começaram a falar em outras línguas, proclamando as maravilhas de Deus. Pedro, o mesmo que negara Jesus por medo, pregou com ousadia para uma multidão em Jerusalém, e 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Eles enfrentaram o mundo, foram perseguidos, presos, açoitados, ameaçados. A tradição nos conta que quase todos eles morreram como mártires. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André, crucificado em uma cruz em forma de X. Tiago foi morto à espada. Paulo, o antigo perseguidor, que se tornou o maior dos apóstolos, foi decapitado, mas nenhum deles voltou atrás. Por quê? Porque não se morre por algo que se sabe ser uma mentira. Eles morreram porque tinham visto a vida. Eles tinham tocado a verdade. Eles tinham caminhado com Deus. E essa certeza era mais forte que o medo da morte. Assim nasceram os discípulos. Assim nasceu a igreja, não um prédio de tijolos, mas uma comunidade de pessoas transformadas. Assim começou a história que atravessou impérios, culturas e séculos, e que até hoje continua a chamar homens e mulheres comuns, como Will evoca, com as mesmas palavras poderosas. Segue-me. A jornada deles nos mostra que Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações dispostos. Ele pode pegar nossa simplicidade, nossas falhas, nosso passado e nos usar para mudar o mundo. Obrigado por assistir. Se esta história tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais jornadas de fé como esta. Até a próxima!